Olá pessoal, eu sou Euriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 8ª temporada e você que nos acompanha até aqui conhece a nossa longa trajetória de trazer conteúdos tanto no portal quanto no podcast para você consumir e se manter atualizado sobre o nosso mercado, experiência do cliente, sucesso do cliente, transformação digital. Todos os dias temos novidades lá no portal, novos artigos, reportagens, às segundas-feiras e algumas quartas temos episódio extra também do podcast Comitê de Clientes. Então acompanhe as nossas redes sociais, te convido a seguir todas elas no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, também os nossos canais que estão hospedados aqui, o podcast no YouTube e no Spotify. E para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito, eu te convido a assistir uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos aqui de volta e eu vou falar um pouco sobre o nosso patrocinador especial da temporada, que é a NICE, líder de soluções em tecnologia para proporcionar jornadas fluidas e coerentes para aprimorar ainda mais a experiência de seus consumidores e de sua central de atendimento. E eu te convido agora a assistir uma vinheta bem rápida de oferecimento do nosso patrocinador da temporada e já voltamos aqui com a nossa convidada especial do dia. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos de volta aqui com a Natália, uma colunista brilhante do portal. Mas antes de falarmos um pouco sobre o conteúdo dela no portal, eu vou convidar para se apresentar e falar um pouco de sua história. Natália, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra te receber aqui no podcast. E para que o nosso público te conheça um pouquinho mais, quem é a Natália? Conte a sua história. Obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, Euriale. Primeiro, parabenizá-la pelo trabalho maravilhoso, pelo trabalho forte, de impacto que você vem fazendo e, de fato, de trazer um tema que é tão relevante e disruptivo para o nosso mercado, para o nosso setor. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite. Eu sou Natália, sou CEO do Grupo Unite, estou à frente dessa empresa desde os meus 18 anos. Eu tenho 41, não vou fazer a conta. Então, trabalho com experiência do cliente, atendimento, vendas, cobrança, desde muito tempo. O meu negócio é um call center, que trabalha em todas essas esferas, e a gente abriu em 2005 também, há muitos anos, uma empresa de tecnologia. Então, toda a solução tecnológica, toda a plataforma que a gente utiliza para atender os nossos clientes é uma plataforma proprietária. Então, a gente tem esses dois vieses, né? Um que é a parte mais humana, do call center em si, e a outra a tecnológica para dar sustentação, suporte para que o call center funcione da melhor forma possível. Então, você é uma pessoa que, desde que começou a sua carreira profissional, respira clientes, literalmente. E conta um pouquinho o que as pessoas encontram na coluna da Natália lá no Portal Customer. Olha, o convite foi muito interessante porque eu entendo que coluna, Euriale, é algo que você traz um pouco da tua vivência, ele é mais pessoal, ele tende a ser mais personalizado, ele não traz uma visão só de mercado, mas é a tua visão em relação àquele mercado, em relação àquela indústria que você trafega, e eu trago as minhas experiências, eu trago as experiências que eu vivo no Grupo Unite, eu trago as experiências que eu vivo no Convert, na Talking, que são os meus negócios de tecnologia, e um pouco da minha vivência pessoal mesmo, daquilo que eu enxergo de experiências em relação a atendimento, em relação à experiência do cliente e todo o processo meu de empreendedorismo, liderança, que obviamente faz parte da minha jornada desde sempre. Então, sempre num tom muito pessoal, muito na primeira pessoa, né, falando um pouco daquilo que eu enxergo de pontos positivos, pontos negativos e sempre de melhorias para esse mercado tão importante, que é gigante. Quando você fala de conexão de marca e cliente, né, a todo momento você está inserido nisso, a todo momento você está inserido num contexto, numa conexão com uma marca, seja numa roupa, num cartão, num celular, num microfone, enfim. Então, esse contato de cliente com marca é uma coisa que
que você experiencia a todo momento, todos os dias. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente essa conexão. O elo pessoal, você traz muito sentimento na sua coluna, muita vivência. Isso traz uma proximidade com o leitor fantástica, né? Uma adesão de todos eles muito bacana. Um dos colunistas que mais tem taxa de leitura dentro do portal, justamente por essa proximidade junto com o seu público. Mais uma vez, parabenizo por todo esse trabalho, por trazer com tanto carinho esse conteúdo lá para o portal. E falando de experiência do cliente, o que é para a Natália, de fato, a experiência do cliente hoje? Boa pergunta, ampla, é. A experiência, ela é algo muito amplo, né, Euriale? Ela não é algo que você define ali numa única inserção, num único contato que você tem com aquele cliente. Ela parte desde o princípio, na primeira visualização daquela marca, daquele branding, depois, se você eventualmente fez contato, como é que foi a tua experiência naquele contato. Então, na verdade, quando a gente fala de experiência do cliente, ela basicamente é esse conjunto de percepções que se tem ao longo da jornada entre marca e cliente. E isso acontece, como eu falei, a todo momento, né? Seja num contato telefônico, num contato por WhatsApp, em alguma mídia que você visualiza, seja em qual meio for. Então, você vai pontuando todas essas percepções. Algo muito importante nessa agenda contemporânea, que são as pautas ESG, né? Então, o quanto também aquela marca está aderente a essa agenda, está aderente a essa marca. Então, são diversos pontos de contato que se tem com ela e que você vai formando a tua percepção se a experiência é boa ou se a experiência é ruim. E você comentou hoje, você está embarcada dentro do universo de Contact Center. E como você enxerga hoje o Contact Center justamente num elo muito importante que ele tem na experiência do consumidor? Não só na experiência do consumidor ali da ponta final, mas do consumidor que contrata o call center para você cuidar do coração dele. Né? Quando uma empresa terceiriza uma área de atendimento, ela está te entregando o coração, ela está te entregando a voz dela junto a esses consumidores. Como que você enxerga hoje a posição do call center na experiência do cliente hoje? Extremamente relevante. No meu ponto de vista, inclusive, nunca foi tão importante. Eu até digo uma frase que call center é coisa do futuro, né? Muita gente fala, não, call center já é coisa do passado, não existe. Ao meu ver, sobretudo pós-pandemia, call center virou algo muito importante no relacionamento, na experiência do cliente com a marca. Então, eu entendo que uma empresa de call center, ele exerce um papel fundamental e protagonista para qualquer empresa que deseje estabelecer realmente um elo, um vínculo. Agora, não é simplesmente contratar um call center que você vai resolver todos os seus problemas de experiência com o cliente, né? Parte do princípio da responsabilidade do contratante em fazer uma boa contratação, em disponibilizar boas condições para que essa empresa trabalhe bem, né? A gente vê muitas empresas que vão terceirizando o teu elo, ou vamos dizer assim, transferindo a responsabilidade para o contratante, que depois transfere para o call center, que depois transfere para o colaborador, e que tem muitos colaboradores hoje em dia que viraram inclusive PJ, que não são nem CLT, a uberização desse segmento. Então aí é muito difícil você conquistar e você de fato conseguir garantir uma experiência do cliente quando você vai terceirizando essa responsabilidade. Então, para mim, eu acho que parte do princípio da empresa ter a responsabilidade de contratar de maneira correta, de identificar também a sua responsabilidade para que faça uma boa contratação, escolher um bom call center para fazer, executar efetivamente esse processo de experiência do cliente e que tenha uma metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho, no meu ponto de vista, ela é ampla, porque ela parte, num primeiro momento e primeiro mesmo, em tratar bem as suas pessoas. Como é que você pode esperar que um colaborador trate bem o seu cliente, sendo que ele não é bem tratado? Isso é muito difícil. Então, acho que parte de uma cultura que precisa existir dentro desse call center, que trabalhe bem a tua equipe, que trabalhe bem essa parte dos colaboradores. Depois, uma metodologia de processos. Então, quais são os processos? Esse colaborador, ele vai fazer exatamente o quê para garantir que essa experiência seja a melhor possível? Porque ele é uma parte fundamental, claro que é, mas ele é uma parte, ele não é o todo.
Então, a parte do processo de trabalho, ele precisa ser muito bem delineado e constantemente oxigenado, constantemente atualizado. E, por fim, uma tecnologia que dê condições desse colaborador realizar o melhor trabalho possível e daquele processo, garantir que aquele processo seja executado. Porque também o que a gente vê muitas vezes são tecnologias que atrapalham a execução. Sim. Então, ao invés de ajudar, ao invés de apoiar esse colaborador a entregar um bom trabalho, a fazer um trabalho espetacular ali, a gente falava em linha, já não é mais em linha, porque pode ser WhatsApp, pode ser chat, são diversos canais, mas para garantir que ele faça um bom trabalho, né? Então, a tecnologia, ela vem a apoiar. Então, para mim é isso, um call center bem estruturado, que trabalhe bem as suas pessoas, que tenha processos muito bem estabelecidos e constantemente atualizados, e uma tecnologia que dê condições para que isso tudo aconteça, né? Então, que apoie e não que atrapalhe. Você colocou uma trilha que ela é muito importante, pessoas, processos e tecnologia. Nesta ordem, não o inverso. Né? O inverso pode atrapalhar. De fato, se começar com a tecnologia sem processo, ela não vai entregar, de fato, o que aquela empresa necessita, ou pode até atrapalhar em alguns momentos, né? A gente vivenciou ali uma explosão de chatbots, de robôs, que na verdade eles estavam mais atrapalhando o consumidor no atendimento do que ajudando, sendo solucionador, porque simplesmente colocou um bot, mas não fez uma curadoria, não entendeu o que ele precisa fazer, e aí tem essa corresponsabilidade tanto do fornecedor do bot, quanto da empresa contratante. Como é que você vai ensinar este robô a atender de fato? Mas antes disso tem o processo, antes disso tem as pessoas, e colaborador insatisfeito não faz cliente satisfeito. Isso é uma máxima também que você colocou. Então, 2 dicas que eu tiro aqui e te deixo aqui, pessoal, de highlights muito importantes. Pessoas, processo, tecnologia e cliente satisfeito não faz consumidor satisfeito. É isso aí. Né? Perfeito. Hoje no call center, quais são os indicadores para quem de fato quer transformar um contact center, transformar o call center numa central de experiência do cliente, né? Hoje ele é multicanal, cada hora que nós olhamos tem um canal diferente, o consumidor fala no telefone, fala no chat, fala no Instagram, fala no Snapchat, fala no Telegram, fala por e-mail, tá falando quase por sinal de fumaça, daqui a pouco que nós estamos atendendo, né? E a tecnologia ajuda a gente a consolidar todos esses canais de atendimento para não ter atrito ali na jornada. Mas quais são suas dicas para aquelas empresas que estão com contact center, com um call center tradicional e de fato querem transformar isso numa central de experiência do cliente? Ótimo. Eu ainda incluiria todos esses que você comentou, o físico. O físico, né? Então, o tal do phygital, né? Porque você soma tudo isso com o físico também, que não deixou de existir, né? Talvez ele tenha um peso menor, ou é arriscado dizer que ele tem um peso menor, né? Porque acho que o peso do presencial também ele é muito importante. Mas ele virou um dos canais dentre diversos outros. Falando de indicadores, existem os indicadores padrões de mercado. Eu vou fugir um pouquinho dos padrões. Tem um que eu adoro apresentar para os nossos clientes, porque parece tão óbvio, Euriale, mas não é, que é o tempo médio de espera. Quando você fala de multicanalidade, é diferente de omnichannel. O omnichannel é essa multicanalidade integrada. É quando tudo isso, de fato, está integrado numa única plataforma. Isso já é algo muito difícil de se encontrar, porque no mercado existem muitas plataformas que são basicamente um hub e que recebem, por meio de APIs, diversos fornecedores. E aí você tem um grande penduricalho ali de ferramentas de tecnologia, como você mesma disse, que muitas vezes não se conectam, que aí não tem lá a curadoria muito mal feita, que não conecta com um com o outro. Então, acho que quando você tem uma plataforma que ela é omnichannel, ela efetivamente está integrada com todas essas ferramentas, você tem um dado muito relevante, que é o tempo médio de espera. Porque, veja, o que adianta eu ter um atendimento por WhatsApp, que é uma mensagem instantânea, é uma conversação instantânea, sendo que eu demoro 1 hora para atender, por exemplo, um cliente que entra em contato comigo, seja num suporte, num saque, num helpdesk, venda, seja lá o que for. O que adianta ter esse canal? É preferível não tê-lo. Porque se você vai ter um canal de WhatsApp e se você vai demorar meia hora ou 60 minutos para atender, não tenha, porque não é o objetivo desse canal de ser instantâneo. Então, quando você afere e estabelece quais são os KPIs, né, quais são os indicadores, os SLAs básicos para cada um desses canais, você já tem algo muito importante. Porque telefone, tá bom, ele está ali, ele entrou num agente virtual, muita coisa ele resolve pelo próprio
agente virtual. No WhatsApp, se ele está sendo atendido por um humano, eu estabeleço, na média com os nossos clientes, um atendimento em até 60 segundos. E isso tudo num dashboard em que ele consegue visualizar o tempo médio por dia, por colaborador, por mês e tal. Então, isso te dá uma visibilidade se sim, aquele canal está sendo bem atendido, porque você está atendendo, que seria o requisito básico para cada um desses canais. No e-mail ele pode demorar um pouquinho mais para ser atendido? Pode, porque o e-mail não tende a ser uma mensagem instantânea. No WhatsApp, não. Num chat, ele está na tela naquele momento. Ele vai sair dali muito rápido, né? Imagine um lead que foi gerado, por exemplo, de um Face Ads, de um Instagram Ads, né? Dessas plataformas que são investidas. Imagine que ele deixou o teu cadastro e em poucos segundos, em poucos minutos, ele recebe um contato pelo canal que ele indicou. Isso também é um dado muito importante. Então, o tempo médio de espera, ele parece ser bem óbvio, mas ele não é. São pouquíssimas empresas que aferem esse indicador. Um outro indicador, mas aí de maneira consistente, é o NPS. É você avaliar o Net Promoter Score, é você avaliar, e aí você tem as suas derivações, né, o CSAT, mas de um modo geral é avaliar qual é o nível de satisfação do cliente para cada canal, Euriale, o que é completamente diferente, porque Sim. Uma coisa é eu avaliar a minha experiência por telefone, por um atendente X, a outra coisa é eu avaliar a minha experiência no chatbot. A outra coisa é eu avaliar a minha experiência nas redes sociais. E em todas elas eu sou impactado. Né? Então, quando você afere não a experiência dele em relação à tua marca, mas a experiência dele em relação a um determinado canal, você consegue trabalhar na sua renovação, você consegue trabalhar no aperfeiçoamento do atendimento daquela plataforma, porque ele está te dando uma visão muito efetiva de um determinado canal. Você colocou alguns pontos que eu brinco, né? Eu comecei minha trajetória como operadora de call center, bem novinha lá, com 17, com 18 anos, e depois tive uma passagem em planejamento de tráfego de call center. E foi uma experiência muito rica. E eu brinco, né? E eu provoco até as empresas, falando, o tempo de espera, na verdade, é o índice de paciência do seu cliente. Quanto tempo ele teve de paciência para esperar você? E aí a gente cruza isso, eu gosto muito de cruzar com o tempo médio de abandono. Então, o tempo médio de espera versus o tempo médio de abandono. Então, qual a paciência que ele teve para te esperar e qual a paciência que ele teve para não te esperar? Ele Perfeito. Abandonou você naquele canal. E hoje a gente tem um comportamento, e você trouxe também a necessidade de entender o consumidor por canal. E isso é fabuloso para a marca. Qual o índice de paciência que ele tem para te esperar no WhatsApp, que ele tem para te esperar numa rede social, em um e-mail, no telefone. E você pode ter índices de paciência diferente dentro do mesmo canal, porque você pode atender públicos diferentes no mesmo canal, se você for uma marca gigante. Perfeito. Então, tudo isso é uma riqueza muito importante, uma dica fabulosa que você deu agora para as empresas olharem não só a fidelidade, a satisfação, mas olhar o quanto tempo você está ali se dedicando para aquele cliente. E isso está ligado diretamente à estratégia da empresa. Quanto que aquela empresa está investindo no atendimento? Ah, não, eu estou como empresa, estou confortável com 3 minutos de espera. Então, opa, você não está de fato com uma governança centrada no consumidor, porque você está corroborando com essa espera gigantesca que seu consumidor está falando que ele não tem essa paciência. Quantos consumidores você está perdendo por trás disso que você nem enxerga? Não basta colocar canal. A empresa ela não está numa busca por quantidade de canais. Eu preciso ter todos os canais. Mas sim em você fazer um atendimento perfeito, uma experiência maravilhosa, que seja em 2, 3 canais, mas que a experiência vai ser encantadora. Eu acho que está mais na qualidade do que na quantidade desses canais. Né? E quando você fala, sobretudo que já trabalhou em planejamento, então certamente você avaliava isso, é o quanto o cliente também migra por canal. Sim. Então, se a empresa ela tem, 3 canais distintos de contato, ele tentou falar no telefone e não conseguiu. O tempo médio de espera foi de 3, ele desligou em 2,50. Já desligou, muito demorado. Ele foi para o WhatsApp. Tentou ir para o WhatsApp, ficou esperando ali, logo tocou o telefone, ele foi fazer outra coisa, não resolveu o que tinha que resolver. Depois, à noite, ele chegou em casa, entrou no site daquela empresa e chegou no chat e o chat estava indisponível. Veja, ele percorreu 3 canais distintos. Em tese, você teve um custo em 3 canais distintos, porque para cada um desses há um custo e ele não foi atendido em nenhum. Então, não adianta, de novo, eu vi o tempo médio de atendimento e vi as plataformas. Será que a plataforma que ele buscou primeiro, ele logo foi atendido? O problema dele foi resolvido? Aliás, isso consta na legislação do SAC, né? Que ele tenha o problema dele resolvido logo ali num primeiro contato, independente
independente do canal. Então, esses são dados importantes e relevantes para garantir que a experiência do cliente seja uma experiência maravilhosa. Exatamente, né? São pontos de maturidade dentro da empresa. Ela precisa olhar, e essa é uma das grandes tendências que eu enxergo agora, e aí eu te pergunto também, na sua visão, quais são essas tendências, mas falando do meu lado, essa governança estruturada de clientes para realmente as empresas terem orçamentos dedicados a clientes. Não, eu tenho aqui nessa linha R$1.000. Eu falei, R$1.000, ele é satisfatório e suficiente para proporcionar a estratégia de clientes que você deseja estruturalmente com uma marca? Sim ou não? Não tem meio termo nessa história. Então, é sim. Então, realmente, ter orçamentos estruturados que vão te galgar, assim, atingir esse objetivo final. E para isso, a gente tem que ter uma governança de clientes muito madura dentro da empresa, até para ajudar os fornecedores, os parceiros, a conseguirem trazer ali essa experiência. E na sua visão, quais são as expectativas agora para o futuro da experiência do cliente já linkado ao call center? Tá. Acho que um dado relevante para trazer aqui, a gente fala, quando fala de CX, CX, né, ou CS, tantas siglas, né? E para quem não a soma de letrinhas. E para quem não está inserido nesse contexto, obviamente é muito complexo. Acho que um dado relevante, até porque isso todas essas letrinhas, elas não nasceram no Brasil, né? A gente traz isso para o Brasil, mas isso é um dado global, é um dado mundial. E quando a gente olha essas expectativas, esses indicadores no mundo e traz uma lupa para o Brasil, o dado que eu gostaria de trazer aqui é que o brasileiro é o público mais exigente e rigoroso do mundo. Sim. Na pandemia, houve uma pesquisa maravilhosa feita pelo Google. Esse documento, esse PowerPoint, ele está disponível nas redes do Google, em que diz que naquela época, né, havia a necessidade de um hipercuidado, já não se falava mais em cuidado, até porque estávamos todos sensíveis e tudo mais, então havia a necessidade de um hipercuidado com os clientes. E quando eles começaram a colocar a lupa, de todos os países em que eles avaliavam qual que é o tempo de paciência que o cliente tem, né? Qual que é a expectativa dele em relação a uma marca? Eram 3 ou 4 perguntas. Havia um ranking desses países. E o Brasil, era o primeiro no ranking de nível de expectativa e exigência dele com a marca que ele, de alguma forma, interage. Então, isso, para mim, já é um dado extremamente relevante. Porque, muitas vezes, a gente traz essas pesquisas de fora e etc., mas a gente precisa regionalizar. A gente precisa olhar para o nosso negócio, para o nosso país, que, no fundo, é uma ilha aqui, né? Porque todo o nosso entorno é tudo espanhol, só que é português e com essa tamanho que é o nosso país. Então, aqui tem algumas peculiaridades. Eu acho que trazendo para o nosso contexto de experiência do cliente, a gente já tem que partir desse contexto que o brasileiro é muito exigente. Muito. Ponto. Bom, partindo disso, olhando para o futuro, o que as empresas, né, devem fazer, ou como que as empresas estão observando isso? Eu acho que tem a questão da governança que você traz, e dentro disso eu colocaria a diversidade na governança. Eu acho que, por exemplo, o que o Nubank fez foi fantástico, levando a Anitta para a governança. Por quê? Né? Porque ela é uma pessoa inserida no contexto deles e que conversa com os clientes Nubank. Então, não adianta a diretoria, com a experiência de vida deles, palpitarem, dizerem vai para isso, para esse lado ou para o outro lado, sendo que eles não estão vivendo aquela realidade, de repente nunca viveram aquela realidade. Por que não trazer alguém que viva aquela realidade? Então, acho que a diversidade nessa governança, ela é fundamental. Trazer, de fato, pessoas que calçam as sandálias daquele público é muito importante para construir aquilo que vai fazer sentido para o cliente e para a empresa, obviamente. Né? É que para a empresa a gente entende que é sempre um resultado. Se eu estou atendendo bem o cliente, se eu estou fidelizando, se eu estou fazendo o que é necessário ser feito com esse cliente, certamente isso vai reverberar em resultado para a empresa. Então, a governança num olhar de diversidade. Há uma tendência também muito evidente em relação a essa pauta de sustentabilidade, né, em que as empresas, de um modo geral, estão aderindo ou ao Pacto Global da ONU, ou a uma empresa B do Sistema B, ou a esses selos, né, que existem tantos e que são, do meu ponto de vista, tão importantes e relevantes para se construir, de fato, uma sociedade mais justa. Então, há um caminhar até para que o consumidor consiga se identificar com aquela marca
porque isso também é a experiência do cliente. E, obviamente, as questões de tecnologia, né? O avanço, o crescimento, os chatbots e toda a inteligência artificial. Acho que esse tripé aí é uma tendência bem importante para as próximas, não diria já mais décadas, porque os movimentos são tão rápidos, não é? Mas o quanto que as empresas ainda também estão trabalhando fortemente na questão de inteligência artificial. Ainda não é uma tecnologia acessível, ainda é uma tecnologia muito cara, mas certamente com a utilização de tantas empresas, o Grupo Unite mesmo, por meio das nossas empresas de tecnologia, a gente já vem desenhando diversos cases envolvendo isso, né, diversos pilotos envolvendo essa tecnologia, mas a gente sabe que tem os seus complicômetros, né? Não é tudo isso que a gente vê de facilidade, pega, implanta e executa. Não é bem assim, né? Tem todo um caminhar. E com isso, certamente, a gente deve construir aí um processo de empresas mais sustentáveis, empresas que... E aí eu digo call center e as empresas que contratam os call centers, né? E que sejam mais aderentes e conectadas com a necessidade dos clientes. Entendo diversidade nessa governança, entendo um call center que também seja aderente, as empresas que sejam aderentes a essas pautas tão importantes e, obviamente, inserindo tecnologia no contexto, né? Deixando cada vez mais seus colaboradores atuarem naquilo que é complexo, naquilo que vai exigir mais empatia, que vai exigir predicados que as nossas inteligências artificiais ainda não nos entregaram, né? Que está mais na ponta mesmo do humano em conseguir fazer aquele trabalho. E você comentou 2 pontos muito importantes que eu concordo que são tendências de fato, que é o elo de conexão entre o consumidor e a empresa pelo propósito entre eles. O consumidor ele não está aderente a uma marca que não está alinhada ao propósito, e a questão de diversidade, ela é unânime, ela é sim uma prerrogativa muito importante hoje para todas as empresas. Aquela marca de fato está alinhada de fato com o propósito que ela está entregando para a própria sociedade? Difícil, e eu acho que isso é um caminhar eterno, né? Muitas vezes você... e aí você pega grandes marcas que, de fato, às vezes falam sobre um tema e na prática não está fazendo. Mas eu acho que a partir do momento em que você tem essa consciência, eu mesma no Grupo Unite, a gente tem lá os nossos encontros mensais com todo o nosso time, a gente para uma vez por mês, 2 horas, todos os meses, e é muito engraçado, porque tem coisas que você sozinha não identifica, mas no coletivo, sim, isso é posto à tona. Então, isso é maravilhoso, é você estar aberto realmente à escuta, é trazer para esse público diverso e que, obviamente, todos cuidando do propósito, todos sendo leais aos valores da empresa, vai fazer com que você seja coerente, né, com aquilo que você fala e aquilo que você efetivamente executa. Perfeito, muito obrigado pela nossa conversa. Estamos aqui já caminhando para as considerações finais. Passa muito rápido o nosso tempo, bate-papo. Quando flui o bate-papo, passa mais rápido ainda. Mas, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, pelo tempo, pelo carinho e dedicação, não só pelo podcast, mas também na sua coluna do portal. Muito obrigada por tudo isso. E te convido às considerações finais, uma última mensagem que queira deixar aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Legal. Passa muito rápido mesmo, né? A gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui. Quando gosta do assunto, então flui. Muito bom. Bom, consideração final acho que, de um modo geral, um recado para os contratantes e as empresas de call center, né? Que eles, de fato, enxerguem esse momento como um momento único em que a gente está vivendo, como um momento em que, mesmo diante de tantas dificuldades, né, de legislação, de políticas públicas que parecem dificultar a vida de quem trabalha nessa indústria, na verdade, vem, eu acho que, ajudar. Ter um olhar positivo, um olhar de que a gente está num momento muito importante, no momento em que os clientes, que no final é quem paga a conta lá, o consumidor final, né, que tem cada vez mais valorizado a experiência do cliente. Então, acho que a gente está num momento único para fazer um trabalho bonito, para fazer um trabalho de entrega realmente de impacto para o mercado brasileiro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui. Obrigada.
Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Mais uma vez eu te convido a seguir todos os nossos redes sociais, também os canais oficiais aqui do podcast no YouTube e no Spotify. Nós vamos deixar todas as informações da Natália e da coluna dela para você seguir e não perder nenhum conteúdo que ela posta ali mensalmente. Os artigos são fabulosos. Vou deixar o link dos últimos artigos aqui também para você apreciar essa leitura e insights fantásticos para você, empresa, e para você, profissional do nosso segmento de experiência do cliente. Eu sou Euriale Voidella e mais uma vez te espero no próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Pessoal, tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.